Já estamos de volta com o nosso Tá na Hora Maranhão. Olha a hora, 7 horas e mais 22 minutos. Chegou por aqui? Então fica. Até 15 para as 8 a gente vai aqui com a nossa resenha, com a participação do Ricardo Marques, aqui já dividindo tela. Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos, né? O pessoal aí aqui da capital, do interior, acompanhando pela TV, pelas rádios, pela internet. E aí eu já na abertura quero mandar um alô aqui para o doutor Eduardo Rodrigues, meu cunhado, meu amigo lá de Caxias, sempre ligado no Tá na Hora, viu? Aliás, a cidade de Caxias em peso acompanhando o nosso Tá na Hora. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu mandar também um alô para Ray Alves. Ela disse que está com o esposo dela, o Marcos. Eles moram em São José de Ribamar e estão na frente da TV, ligadinhos no jornal, como todas as noites. Muito obrigado, Rai e Marcos. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Fica por aqui na Difusora. Agora a gente vai falar sobre os bastidores da política. Após reunir com o governador Carlos Brandão, o PT agora trabalha para ter de volta a legenda a Iracema Vale. Lembra que a gente vem falando, ela era dos quadros do partido, né? E indicar, né, a Iracema Vale, a atual presidente da Assembleia, ao cargo de senador nas próximas eleições. Como é que estão essas negociações, Ricardo? Olavo, bem adiantadas, viu? O convite foi feito, aliás, feito de forma oficial, né? Foi entregue à própria Iracema um documento convidando-a a recompor as fileiras do PT, né? Ela que, como você bem falou, foi do PT, né? Ela foi prefeita, eleita e reeleita de Urbano Santos pelo PT, tinha a pretensão de sair candidata a deputada pelo PT, mas os caras enciumados não deixaram. Ela, a convite do governador Carlos Brandão, foi para o PSB. E agora existe essa expectativa, né, da Iracema retornar ao PT, inclusive confirmadíssimo publicamente, já não é mais um assunto de bastidor, né? Hoje o deputado Zé Inácio, ele colocou que nesta segunda-feira, lá na rede social dele, no X, o antigo Twitter, né? O deputado Zé Inácio colocou lá, nesta segunda-feira, tá aí o print, né? Uhum. A maioria das forças do PT no Maranhão se reuniu para apresentar nosso projeto para o Senado Federal ao governador Brandão. Indicamos Iracema Vale, uma liderança capaz de fortalecer o governo Lula no Senado, defender as pautas do PT e estar, como sempre, ao lado do povo, né? Isso aí para o Brandão, caso a Iracema tope retornar ao PT, para o Brandão isso é ótimo, né? Porque é mais uma carta na manga que ele tem para fechar aí uma eventual chapa liderada pelo Orleans, né? A gente sabe que hoje o encaminhamento dessa chapa é uma eventual candidatura do Orleans para o governo do estado, uma tentativa aí de reeleição do Everton Rocha em uma das vagas para o Senado. São 2 vagas, mas fica outra vaga, né? A outra vaga vem se especulando muito o nome da ex-governadora, deputada federal Rosiana Sarney. A Rosiana atravessa aí um momento complicado de saúde, né? Um enfrentamento ao câncer de mama, mas eu tenho uma informação, Olavo, de que ela está reagindo muito bem, tem uma cirurgia programada para acontecer por esses dias, se não essa semana, mais tardar na próxima. E feito essa cirurgia, dentro de 40, 45 dias no máximo, a Rosiana estaria liberada para voltar às atividades, inclusive para enfrentar aí uma eventual campanha eleitoral, né? Uhum. E tem a Iracema Vale, que poderia ser também esse outro nome para o Senado, caso, vamos lá, que a Rosiana não reúna as condições físicas, condições de saúde. A Iracema entraria como nome do PT. Mas a questão não é fechada, né? Em política nada é definitivo. Qual é a informação que eu tenho hoje de bastidor que é muito forte? Figuras estão se mexendo já nos bastidores, se insinuando para a primeira suplência
da Rosiana Sarney, ou seja, uma eventual candidatura ao Senado da Rosiana, que agradaria demais aí ao Lula, fecharia essa questão aqui no Maranhão, ela está sendo encarada, observada por figuras, inclusive do PT, viu? Figuras do PT se articulando para tentar se encaixar na primeira suplência. Aí vem a pergunta, vem cá, mas e o PT não está convidando a Iracema para ser candidata ao Senado? Mas a Iracema não sobra nesse jogo. Essa fonte me disse o seguinte, a Iracema é carta forte, ela pode ir para o Senado, para a disputa para o Senado, e pode compor a chapa majoritária na condição de vice. Aí o PT ficaria na chapa majoritária, né? Sim. São duas portas aí para manter o PT. Ou como vice, o PT hoje tem a vice-governadoria no Maranhão, manteria com a Iracema, ou a Iracema candidata ao Senado. O fato é que o Lula está de olho mesmo na eleição para o Senado, né? Ele tem dito que prefere eleger um senador a 2 governadores, né? E aqui a gente sabe o Maranhão, o Nordeste, né? É um reduto lulista, né? E o Lula vai querer eleger o número máximo possível de senadores. E a gente já teria então 2 prováveis cenários para essa candidatura, né, futura aí, que seria o senador Everton mais Rosiana ou o senador Everton mais Iracema Vale. E a Iracema, né, poderia também compor para ser como vice-governadora, né? Isso aí a coisa tá se mexendo muito. Claro, existem outros cenários, né? A política é dinâmica. A gente tem o André Fufuca, que está se mexendo também. O André Fufuca não parou, tá se articulando, e diga-se de passagem, se articulando muito bem. Tem a Elisiane Gama, que está meio desgastada na opinião pública, mas a gente não pode também descartar de pronto, né? Então é um cenário que está se mexendo, começando a se definir. Até porque a senadora Elisiane Gama, por mais desgaste, ela ainda apresenta um certo patamar ali, não é? Nas pesquisas de opinião, ela sempre aparece ali com alguma pontuação interessante, ou seja, não dá para descartar totalmente essa possibilidade da senadora, atual senadora aí, que está tentando, deve tentar a reeleição. Agora, você falou, Ricardo, no André Fufuca, quanto ao cargo de governador. Nas últimas horas, tem se comentado nos bastidores o nome dele, do André Fufuca, como uma terceira via, por sinal, em mídias nacionais. Como é que os brandonistas e os dinistas recebem essa possibilidade, Ricardo? Com todo o respeito aos colegas da mídia nacional, ou eles não conhecem nada da política do Maranhão, ou estão sendo engabelados. Porque, vamos lá, a turma do PT está tendo dificuldade para digerir o André Fufuca numa eventual candidatura ao Senado. Por quê? Porque o Fufuca tem um histórico de direita. O Fufuca é figura de proa do Centrão. É ligado ao Ciro Nogueira e é ligado ao Eduardo Cunha, né? Esse negócio aí de positivo aí ao lado do Lula, do Brandão, isso aí... For buscar foto, tem foto do Camarão e do Brandão casca de bala. Mas assim, o PT não digere uma candidatura, está tendo dificuldade de digerir uma hipotética candidatura do Fufuca ao Senado. Imagina para o governo. Não cola. Eita, pois é. A gente segue acompanhando aí essa dinâmica toda aí para... Meu amigo, até outubro, eu digo até antes, até no momento em que se formalizarem essas alianças, a gente vai ver muita coisa acontecendo, muita movimentação, inclusive acredito que a gente deva se surpreender muito aí nas próximas semanas, porque o negócio está avançando bastante, né, Ricardo? Tem muita coisa para rolar, viu, Olavo? Muita coisa para acontecer ainda. Bom, eu tenho dito aqui que o governador vai Zé Reinaldiar, né? Ou seja, vai ficar até o final do mandato. Quando eu dizia isso, lá atrás, eu dizia de forma isolada e alguns diziam, tá louco, Ricardo, isso não vai acontecer nunca. Hoje já há um certo consenso
de que o governador vai ficar. Ele próprio disse, na última edição da revista Veja, no final de semana, que vai ficar até o final, né? Que vai coordenar a própria sucessão. Mas isso não é definitivo também, não. A definição só sai, 4 de abril. Até lá, vaca pode desconhecer bezerro. Ixi, tá aí. Quem tá falando é o Mazinho aqui, ele disse só informação do PT, pedindo para falar dos outros partidos. À medida que forem se movimentando, a gente vai trazendo aqui sim a movimentação dos partidos, a movimentação de bastidores, viu, Mazinho? Nesse momento a gente fala do PT porque teve essa reunião de ontem, foi ontem, né, Ricardo? Foi. E aí com essa nova possibilidade de voltar a presidente Iracema para lá, e aí ficou em evidência, digamos assim, teve movimentação. Mas a gente está sempre falando aqui de todos os partidos, você sabe, quem acompanha sabe, né? E assim, né, Mazinho, a direita está toda aguardando o Eduardo Braide, né? O Eduardo se decidir, se vai ser candidato, se não vai. E aí ele tem esse mesmo prazo que o Brandão tem, 4 de abril também serve para o Eduardo Braide se definir, né? Decidir se vai ser candidato, se não vai. E a direita tem também, além da possibilidade de ter o nome do Braide, mas a direita está esperando o Braide, tem o Laésio Bonfim, né? O Laésio, ele é independente, né? É um franco atirador, não tem nada a perder. Tá aí como pré-candidato e tá se mexendo, né? Ainda no campo da direita, a gente vê movimentações, por exemplo, do Hilton Gonçalo, né? Se mexendo ali, tentando viabilizar uma pré-candidatura ao Senado. Tem o ex-senador Roberto Rocha, que pontuou muito bem, né? Na última pesquisa, né? da Econométrica, a única feita esse ano. Ele apareceu numa posição muito confortável até, eu diria, mas porque a gente não tem ainda muito movimento na direita, porque, como eu falei, a turma está meio que aguardando o Eduardo Braide. Tem um aqui, é o Reis, deixa eu ver, é o Reis, é isso, Ricardo Reis. Ele está dizendo, Ricardo, que não concorda contigo, que o Fufuca não é nada de direita, não. O Fufuca é de direita, com todo respeito ao meu xará, Ricardo Reis, e ao próprio Fufuca. Ser de direita não é nenhuma doença, não é nenhum demérito. Mas basta olhar a atuação do Fufuca lá no Congresso. O Fufuca muito próximo do Eduardo Cunha que está voltando para a política, né? Havia sido banido, mas o Supremo resgatou. Tem um monte aí, depois a gente vai até falar o nome de alguns. Mas o Fufuca é muito próximo, muito ligado ao Ciro Nogueira. A dúvida no pessoal do PT é o seguinte, da esquerda, não é só o PT, a dúvida no pessoal da esquerda é se eleito senador, o Fufuca lá no Senado vai defender as pautas do campo progressista, que é o campo da esquerda, ou vai defender as pautas do campo conservador, que é o campo da direita. Essa é a grande interrogação que se faz. Mas isso não diminui a importância do Fufuca nesse jogo, não. Até porque, se ele decidir sair candidato a tentar uma reeleição na Câmara, reparem, é um nome muito forte para presidir a Câmara dos Deputados. Tá aqui outra opinião, é o Zaqueu, lá de Caxias. Ele disse, Fufuca governador, pessoal de fora, de fato, não conhece o Maranhão. Pois é, tem muita gente que tem leitura política do Maranhão, e que a gente que é daqui, a gente vê que às vezes diverge um pouquinho e tal, mas eles têm uma visão muitas vezes parcial, eu diria, né? Mas válida também, para a gente também analisar, porque é uma possibilidade. Deixa eu dar uma adiantada aqui nos assuntos, Ricardo. Falando em Palácio dos Leões, hoje foram anunciados investimentos voltados à ampliação da conectividade e da cobertura de telefonia móvel aqui do Maranhão, com direito à presença de autoridades federais, estaduais e municipais. Ricardo. O Olavo, eu estava olhando aqui os meus alfarrábios sobre essa história aí, viu? E é impressionante esse investimento, o impacto que esse investimento vai ter na chamada conectividade aqui no Maranhão. Essa imagem aí, lá no Palácio dos Leões, né? O ministro das Comunicações, o Frederico de Siqueira Filho,
ao lado do senador Everton Rocha, do governador Carlos Brandão, da deputada Iracema Vale, outros líderes ali do Maranhão também. Ele anunciou um conjunto de investimentos voltados à ampliação da conectividade e da cobertura de telefonia móvel no Maranhão. Veja bem, o senador Everton disse que ele que é um dos principais parceiros do projeto, informou que essa Infovia Maranhão faz parte das ações de conectividade da rede das emoções, né? Que pega ali os lençóis e tal. Esse contrato entre o Ministério das Comunicações e a Telebrás, ele vai possibilitar a implantação de redes metropolitanas e trechos de longa distância em fibra ótica, ou seja, internet de qualidade, né? É dentro desse projeto Infovia Maranhão, que já tem aqui, que é um projeto do governo do estado, né? Essa rota das emoções, o total de cabo de fibra ótica, Olavo, são 350 quilômetros, né? Partindo aqui de São Luís. E essa rota das emoções, ela tem um trecho de 184 quilômetros entre São Luís e os Lençóis Maranhenses. Outro dia eu estava reclamando aqui que a gente tem tudo para ter um baita de um turismo, mas a gente não tem sequer placa de sinalização. Você sai daqui, você vai para... Como é o nome daquela primeira cidade lá? Porta dos Lençóis? Que não é Barreirinhas, rapaz. Como é o nome? Peraí, e agora? Pois é. Como é, Massal? O nosso diretor aí para nós. É a primeira cidade. Tem Morros, que é já mais aqui. Morros não. Santo Amaro. Santo Amaro. Isso. Opa, Santo Amaro. Eu fui para Santo Amaro, cara, não tem uma placa. Você precisa parar e perguntar, vem cá, onde é que eu entro aqui para Santo Amaro? Esse projeto aqui, né, que foi assinado hoje, entre o Ministério das Comunicações e o Governo do Estado, é fundamental porque vai levar a internet de qualidade para os lençóis, vai beneficiar municípios ali como Barreirinhas, Santo Amaro, olha o nome Santo Amaro aqui na minha cara, Tutóia, Paulino Neves, a instalação de 135 antenas de telefonia móvel em áreas rurais. E veja, ampliação do acesso à comunicação em áreas antes sem cobertura, né? Ainda hoje não tem cobertura. Conexão, Olavo, de 2.700 escolas públicas até o final de 2006 por meio dessa estratégia aí. Quer dizer, é um investimento importante. Robusto. Para o futuro do Maranhão também, né? Tem mais gente participando, mas antes, o Antônio Nil Silva Júnior, ele falou que o Fufuca é centrão e hoje aliado do Lula. Obrigado, tá todo mundo participando aqui, muitas mensagens. A gente fala um assunto aqui, fala um tema e muita gente participa, colabora. Muito obrigado pela participação de todo mundo. À medida que a gente vai passando aqui, eu vou lendo as participações de todos vocês. E eu sou obrigado a concordar com o Antônio. O Fufuca, ele é centrão, mas hoje é aliado do Lula. Nós até exibimos um vídeo aqui. Isso. Quando ele dizia que era aliado do Bolsonaro, não era? Já mostramos. Até o final dos tempos. E agora diz que está com Lula também, até o final dos tempos. Esse é o centrão, né? Centrão é isso aí. Vamos girando por aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a afirmar hoje que a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência está se consolidando rapidamente, entre aspas, e que sua relação com a família Bolsonaro nunca foi conturbada. Afirmações que chegam antes mesmo do governador se reunir com o ex-presidente Bolsonaro. A gente vai ver um vídeo agora. Creio que vai mudar, acho que está sim se consolidando rapidamente, ele está preenchendo esse espaço. Tem o nome Bolsonaro, que é muito forte, então eu acredito que essa questão está decidida. Todas as conversas que nós tivemos foram ótimas. É um cuidado que a gente tem que ter no dia de hoje, porque muita notícia acaba chegando à mídia e é sempre assim, fontes palacianas, pessoas com conhecimento no assunto, né, vozes da minha cabeça, ET de Varginha,
né? Aliados, eu morro de medo dessa palavra aliados. Aliados do governador falaram isso, aliados do governador. Eu digo, eu quero saber quem é esse aliado, porque, né, ele tem uma criatividade fértil. Então não houve nada disso. A minha relação sempre foi muito boa e continua ótima. Não tem nada, não teve estressamento nenhum, pelo contrário. E aí, Ricardo? E aí que eu adoro os políticos pelo cinismo deles, né? Quem é que não sabe que a relação do Tarcísio com os Bolsonaro é ruim? O Eduardo, esse maluco que está lá nos Estados Unidos, você nem sabe para onde ele está hoje, né? O 01, vivia esculhambando o Tarcísio publicamente, lá dos Estados Unidos mesmo. Aí vem o Tarcísio com a cara lavada, dizer minha relação com os bolsonaros é uma maravilha. Não é não, Tarcísio. O mundo sabe. Será que não é já vislumbrando aí uma possibilidade de viabilizar, como ele falou aqui, eu falei entre aspas, porque é a palavra dele, se consolidando rapidamente. Ele viu que o negócio estava engrenando e, opa, deixa eu me ajeitar aqui. Ele não tem espaço. O Tarcísio queria ser candidato à presidência da República. Não teve espaço, recuou, vai buscar aí uma reeleição que, em tese, será tranquila, né? Ó, a musiquinha já tá subindo aqui e a gente encerra o nosso Tá Na Hora Maranhão de hoje. Obrigado pela companhia e audiência. Ei, ó, a gente vai lá pra fora, Ricardo, encerrar essa edição com imagens do Aurélio Costa, o nosso Motolink rodando a cidade de São Luís, Ponta da Areia nesse momento. Beijo grande, beijo na família, fica com Deus, até amanhã.